Olá, galerinha do YouTube, voltamos mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre as formas de relevo. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre as paisagens, os elementos que elas contêm. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de relevo. Então elas se classificam em algumas. Nós temos os planaltos, que são terrenos de superfícies irregulares e podem sofrer erosões. Não sei se vocês já viram, muitas vezes acontece isso com terrenos muito altos, né? No qual às vezes as pessoas constroem determinados lugares e com a chuva, com a quantidade de água que o solo absorve, acontecem essas erosões. Nós temos as serras. De alguma forma elas se destacam pela superfície elevada, de bastante modificada e é modificada pelas suas erosões. Nós temos a escarpa, que são terrenos que lembram enormes degraus, então como se eu estivesse subindo escadas. É mais ou menos parecido, com altitudes variadas de 100 a 800 metros, baseados a nível do mar. Tabuleiros são elevações que atingem de 20 a 50 metros. Os tabuleiros são muito encontrados no litoral. O litoral brasileiro, do Amapá ao Rio de Janeiro, é notável, sim, de algumas cidades encontrar esses relevos no qual eles têm uma paisagem que traz uma grande paisagem bacana em alguns momentos. Então, a gente costuma ver mais no litoral, nas beiras de praia. Nós temos os montes, que são elevações parecidas, né, que aparecem de forma isoladamente. A gente tem um monte e depois nós temos superfícies planas. As chapadas, bastante conhecida a nossa Chapada Diamantina, pelas suas elevações, que apresentam superfícies aplainadas, semelhante ao tampo de uma mesa. Imagine uma mesa, é mais ou menos dessa forma, ok? Depois nós temos as planícies, que são terrenos planos de altitudes menores, que surgem pelo acúmulo de fragmentos, como água, rochas ou até mesmo terra. Nós temos depressões, que são de terrenos de 100 a 500 metros de altitude, que sofrem processos erosivos, provocados pela água, pelo vento, pelo gelo, e elas são alongadas, quando ocorrem duas elevações, a gente chama de vale. Nosso Brasil tem um imenso litoral. Além do litoral, nós temos diversos lugares que são turísticos. As cidades turísticas são aquelas que têm uma grande variedade de lugares para serem visitados, como praia, diversas outras, né? Como restaurantes, um centro histórico, né? Como você andar pelas dunas, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que tem umas dunas maravilhosas, né? Nós temos aí Praia dos Carneiros em Pernambuco e tantos outros pontos turísticos de aventureiros. Nós temos pontos turísticos também para quem gosta, por exemplo, de andar em barcos, em cachoeiras, né? São turismos voltados para aventureiros. Então, para cada gosto, nós temos aí no nosso Brasil uma diversidade. E o turismo ele tem uma grande importância para o nosso Brasil. Sem o turismo, muitas cidades não andavam economicamente. Então, ajuda a gerar emprego, a aumentar a quantidade de movimento no comércio, enfim, ajuda economicamente a cidade. Então, ajuda bastante. Quando a gente fala de relevo, os pontos turísticos também estão ligados aos relevos, ao seu surgimento. Então, muitos surgimentos das formas de relevo, eles vão de acordo com dois pontos. Como a Terra é formada nas suas camadas e as placas tectônicas. Através do movimento de placa, ocorrem esses movimentos causando esses tipos de superfícies, causando erosões que vão gerar diversos tipos de relevo, como nós falamos anteriormente. E o tempo todo a nossa superfície ela está em constante movimentação, mudanças. Nas praias a gente nota às vezes a chegada do mar invadindo um pouco mais a areia. Nós vemos às vezes o ser humano colocando a mãozinha lá e modificando.
Então, o tempo todo as mudanças na superfície elas são realizadas, tanto por questões naturais quanto por questões humanas. A gente pode destacar nas antigas montanhas uma montanha chamada Serra do Cipó. Tem uma história maravilhosa, uma história que você vai contar aqui, que você vai ouvir aqui comigo agora. A história do Cipó, ela ocorre lá em Minas Gerais. É uma serra que é com grandes montanhas, né? Ela possui 3 bilhões de anos, quando a crosta terrestre era ainda uma escultura talhada, violentamente por altas temperaturas e pressões. Forças muito além de nossa imaginação uniram e separaram essas placas tectônicas, modelando a superfície do nosso planeta. E uma delas vai chamar-nos a atenção, que é a Serra do Cipó. E tem uma formação geológica maravilhosa. Possui cicatrizes que são verdadeiras montanhas, da onde nasceram dentro desse monte. A Serra do Espinhaço, que é uma das cicatrizes com 1000 quilômetros de extensão. Ela fica na muralha do sentido norte-sul, com cristas pontiagudas. Um grande lugar também para os aventureiros que gostam aí de passear. Além disso, também demonstra uma história. A Serra do Cipó continua sua história no século comandada pelo trabalho incansável de ventos e águas. Era um refúgio de homens das cavernas. Lá existiu bastante, fotos e imagens que os homens das cavernas fizeram. Então são requisitos, vestígios, daqueles povos que viveram ali. Nós também temos a família no qual construiu ali uma fazenda, que ela foi bastante conhecida porque a família ali naquele local vendeu aquele terreno, que era um grande lugar, e aí acabou sendo vendida para a construção de uma fazenda. Essa fazenda foi chamada Fazenda do Cipó, inspirada nas curvas de um rio. Assim passou a se chamar. Em 1823, a Fazenda Mundo Novo estabeleceu uma rica produtora de óleo de mamona e coco, muito utilizada na iluminação iluminação pública, onde usavam nos postes, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. A serra não tem apenas histórias, mas também uma aventura moderna de perigos e obstáculos vencidos nos dias de hoje. É o Morro da Pedreira, inspirado em novas proezas. Ela revela e lança muitos desafios. Vale a pena conferir. Então, é isso aí, galerinha. Um pouquinho sobre geografia, sobre os nossos elementos, sobre os relevos e as paisagens. Até o próximo vídeo. Dê o seu joinha aí e muito boa sorte para vocês que vão fazer aí esse teste com a professora. E tchau, tchau. Dúvidas? Escreva no nosso comentário que a gente responderá. Beijo, beijo. Tchau, tchau.